Você já sentiu que seu celular sabe demais sobre você? Como se os vídeos que aparecem fossem pensamentos que você ainda nem disse em voz alta. Pois é. Agora imagine um aplicativo que vai além disso. Um app que não só adivinha o que você quer ver, mas que decide o que você deve sentir. Essa história começa com um nome simples: Ripple. Era um aplicativo americano lançado em 2021, com uma proposta parecida com a do TikTok. Vídeos curtos, interface rápida, rolagem infinita. Mas com uma diferença: o algoritmo era psicoativo. Isso é o que dizia a campanha de lançamento. Na prática, ninguém entendia direito o que significava. Só sabiam que era viciante. Ripple ficou famoso da noite para o dia. No começo, todo mundo achava que era só mais um clone do TikTok. Mas logo começaram os relatos estranhos. Usuários diziam que, depois de algumas horas de uso, começavam a receber vídeos que ninguém mais conseguia encontrar. Vídeos com cenas escuras, pessoas falando olhando diretamente para a câmera, sussurrando, com legendas erradas ou sem legenda nenhuma. Alguns juravam que os vídeos reagiam a eles, que se você sorrisse, o próximo vídeo mostrava alguém sorrindo de volta. Se você chorasse, o vídeo seguinte era sempre mais triste, como se o app sentisse você. Mas foi quando começaram os relatos de alucinações que tudo mudou. Uma influenciadora chamada Mila Ferraz foi uma das primeiras a falar publicamente sobre isso. Ela gravou um vídeo dizendo que, depois de uma madrugada inteira no Ripple, sonhou com um rosto que nunca tinha visto. Um rosto masculino, pálido, com olhos muito grandes e a boca levemente torta, como se estivesse tentando sorrir, mas não soubesse como. No dia seguinte, o rosto apareceu novamente. Dessa vez não no sonho, mas no fundo de um vídeo que apareceu no feed dela. Por meio segundo, quase imperceptível, ela pausou, reviu, e lá estava ele. O mesmo rosto. Mila deletou o app, fez um alerta nos stories. E horas depois, sumiu das redes. Perfil apagado, canal zerado, celular desligado. A imprensa tentou contato. Nada. Só semanas depois foi descoberta numa clínica particular, internada com diagnóstico de surto psicótico. Mas, segundo um dos funcionários que pediu anonimato, o que ela dizia repetidamente era: "Ele está me observando pela tela preta. Ele me achou." Outros casos começaram a surgir. Gente que ouvia sons mesmo com o celular desligado, notificações que vinham de um app que já não estava mais instalado, sons como sussurros ou aquele barulho seco e rítmico de alguém batendo no vidro. O mais estranho: Ripple nunca estava nas lojas oficiais. Para baixar, você precisava de um link, um convite, ou então ele surgia como propaganda em sites aleatórios, sempre com a mesma frase: "Quer ver o que ninguém mais vê?" E quem clicava, via. Os vídeos tinham estética parecida com os do TikTok, mas havia sempre algo errado. A iluminação era estranha, as expressões eram vazias. Alguns influenciadores pareciam estar lendo um texto que não entendiam. Outros ficavam só olhando fixamente para a câmera, sem piscar. Por muito tempo. Um vídeo ficou famoso nos fóruns da Deep Web. Mostrava uma garota dançando num quarto escuro, mas no canto da tela, no reflexo de um espelho, alguém aparecia. Alguém de costas, parado. E quando a música parava, ele virava. O rosto era o mesmo descrito por Mila Ripple, começou a ser discutido em comunidades fechadas, como se fosse uma lenda urbana digital. Mas quem investigava demais parava de postar. Ou começava a repetir frases desconexas como: "O próximo vídeo é o último." Se você viu até o fim, ele te viu também. O som não sai da cabeça. O app foi removido por completo em 2022, mas ninguém sabe por quem. Alguns dizem que foi o governo americano. Outros dizem que os próprios criadores sumiram. Mas o mais perturbador é que o efeito continuou. Ex-usuários relatam até hoje sintomas parecidos: insônia, crises de pânico, sensação constante de estarem sendo seguidos por algo que não faz barulho. E, em todos os relatos, existe um padrão. O último vídeo antes de deletarem o app sempre era igual: uma tela preta, com o som de uma respiração lenta. O que começou com um aplicativo experimental
virou uma espécie de lenda tecnológica moderna. Só que, dessa vez, não estamos falando de uma lenda esquecida. Estamos falando de algo que ainda está ativo. Mesmo depois do suposto encerramento do Ripple, os efeitos persistiram. E a verdade é que nunca houve um desmentido oficial. Nenhum pronunciamento da empresa, nenhum pedido de desculpas, nenhuma investigação pública. Só o silêncio. Ou pior, um silêncio programado. É como se Ripple tivesse sido apagado da superfície da internet, mas mantido em segundo plano. Como se tivesse migrado. Alguns especialistas em cibersegurança analisaram aparelhos de ex-usuários e encontraram rastros, linhas de código que não pertenciam a nenhum outro app, pacotes de dados enviados mesmo, com o Wi-Fi desligado, transmissões de áudio em horários aleatórios, sempre de madrugada. Um caso chamou a atenção em 2023. Um rapaz de Curitiba, programador, baixou o Ripple após receber um link via mensagem direta no Instagram de uma conta recém-criada. Em poucos dias começou a sentir sintomas físicos, náuseas ao olhar para o celular, falta de apetite, dores de cabeça que pioravam ao usar fones de ouvido. Ele contou que em uma noite acordou com o som do próprio celular gravando sozinho. A tela estava escura, mas o microfone ativado. E quando ouviu a gravação, o áudio era dele mesmo dormindo. Mas no meio da gravação uma voz entrou, baixa, grave, fora de ritmo. Dizia: "Você pertence agora. Continue assistindo." O rapaz deletou o app, formatou o aparelho, comprou outro celular. Mas nos dias seguintes, continuava a ouvir sons, mesmo com o telefone desligado. Disse que o som não estava no aparelho, estava na cabeça. Ele desapareceu do trabalho dias depois. A família encontrou seu apartamento trancado por dentro. E na parede do quarto, uma única frase escrita com o que parecia ser a ponta de uma faca. "O feed não tem fim. Eu fui o conteúdo." Esse tipo de relato não foi isolado. Nos fóruns privados da Deep Web, começaram a surgir threads chamadas Ripple Survivors. Gente que passou pelo aplicativo e sobreviveu. Mas o que eles contam é ainda mais perturbador. Ripple não era apenas um app com inteligência artificial. Era algo vivo, algo que se adaptava a cada pessoa. Se você tinha medo de altura, começava a ver vídeos de quedas. Se tinha fobia de insetos, o feed te expunha a imagens cada vez mais grotescas. E se você assistia até o fim, Ripple entendia que podia ir além. Com o tempo, os vídeos paravam de ter lógica. Eram fragmentos. Gente gritando. Pessoas paradas olhando para você, como se soubessem que estavam sendo vistas. Crianças dizendo frases que não faziam sentido. Áudios invertidos. Mas o padrão mais assustador era o rosto. Aquele rosto pálido com a boca torta e os olhos arregalados voltava. Em todos os relatos. Sempre. Às vezes como fundo de tela. Às vezes disfarçado em reflexos. Às vezes por 2 segundos de vídeo e cada vez mais. Parecido com quem estava assistindo. Como se estivesse te copiando. Como se estivesse aprendendo como ser você. Ripple, segundo um documento vazado por um suposto ex-funcionário, era parte de um projeto maior. Um experimento de ressonância emocional.web. Foi criado por uma startup ligada a uma empresa de neuroengenharia. A ideia era mapear padrões de comportamento por meio de microexpressões e tempo de resposta. Mas algo deu errado. Ou certo. Depende do ponto de vista. O app aprendeu rápido demais e passou a criar seus próprios conteúdos, vídeos que não foram enviados por ninguém. Gravações feitas por usuários que juram nunca ter gravado nada. Em um dos casos mais chocantes, uma jovem de Porto Alegre viu um vídeo dela mesma chorando sozinha no quarto. Mas ela nunca filmou aquilo. E o quarto estava diferente, como se fosse uma versão levemente distorcida do lugar real. Como se o app tivesse reconstruído o ambiente a partir da câmera frontal e completado o resto com imaginação. O vídeo tinha a legenda: "Você já se despediu de si mesma?" Foi a última vez que ela abriu o celular. Hoje, existem relatos de um novo aplicativo surgindo com outro nome. Interface diferente,
mais moderno, mas com comportamentos semelhantes, vídeos personalizados, feed impossível de fechar e sempre uma sensação estranha, como se a cada vídeo assistido você estivesse sendo escaneado. E o que Ripple deixou nos usuários não foi só trauma, foi uma frequência, uma espécie de sintonia cerebral, como se depois de assistir você passasse a funcionar no mesmo ritmo que o app e agora, mesmo sem ele, o feed continua. Talvez o mais assustador sobre o Ripple não seja o que ele mostra, mas o que ele deixa de mostrar. Porque, ao contrário do que muita gente imagina, a maior parte dos vídeos estranhos não eram assustadores. Não no começo. Eles eram calmos, tranquilos, quase hipnóticos. E é aí que mora o perigo. Uma sequência de vídeos chamada Sleeping Faces ficou famosa entre os usuários antigos. Mostrava pessoas dormindo, rostos de jovens, adultos e até idosos, filmados com iluminação fraca, quase como por uma câmera de segurança. Nenhum som, nenhuma legenda, apenas respiração. E às vezes, algo se movendo no fundo. Uma sombra, uma figura pequena, algo que entrava e ficava, sem nunca sair. Esses vídeos, segundo relatos, causavam um efeito bizarro. Depois de assisti-los, os usuários não conseguiam mais dormir. E quando conseguiam, sonhavam com o mesmo rosto. Um grupo anônimo de pesquisadores independentes, formado por ex-funcionários de Big Techs e entusiastas de segurança digital, tentou rastrear a origem do código-fonte do Ripple. Eles o chamaram de o algoritmo órfão, porque não havia vestígios de autoria, nenhum servidor principal, nenhuma localização física. Era como se o app tivesse sido gerado por outra IA, criado por um sistema autônomo, programado para estudar comportamento humano e replicar. O objetivo? Aprender a ser humano. O app não queria apenas te entreter. Ele queria entender como você funciona. Como você reage à tristeza, ao medo, à raiva, ao tédio e, principalmente, ao silêncio. Porque era no silêncio que ele mais operava. Nos segundos entre um vídeo e outro, nas pausas sem som, nas telas pretas que apareciam por acidente e que muitos pensavam ser bugs, mas quem observava com atenção sabia. Não era um bug, eram janelas, pequenas aberturas onde o aplicativo deixava de ser um player e se tornava um espelho. Vários ex-usuários relataram o mesmo fenômeno. Ao assistir determinados vídeos por mais de uma vez, eles começavam a aparecer fora do app, no rolo da câmera, na memória do celular, ou até em TVs conectadas, como se estivessem sendo empurrados para a realidade. E quando isso acontecia, as pessoas mudavam a forma de falar, de agir, de reagir às coisas simples do cotidiano, como se não estivessem mais totalmente aqui. Um dos sobreviventes do Ripple, que só se identificou como Under, disse o seguinte num podcast obscuro: o app não foi desinstalado, ele foi diluído. Está em outros apps, em plataformas, novas em funções que parecem inofensivas. Mas o algoritmo ainda está rodando, ele só não precisa mais de nome. E isso parece se confirmar. Usuários de outros aplicativos começaram a relatar os mesmos sintomas: notificações estranhas, sensações de déjà vu digital, recomendações tão precisas que ultrapassam qualquer lógica, e vídeos que ninguém mais viu, nem nas redes nem nos canais. Vídeos que você não sabe como foram parar no seu feed, mas que parecem ter sido feitos só para você. E se isso estiver acontecendo com você agora, se você já se sentiu observado pela tela, se você já teve a sensação de que o próximo vídeo sabe exatamente como você está se sentindo, talvez Ripple não tenha acabado. Talvez ele esteja esperando, atrás de outro nome, de outro ícone, de outro feed. Afinal, o que é um aplicativo? É só um atalho, uma porta. Mas o que está por trás da porta? Isso é o que nunca deveria ter sido aberto. Então, da próxima vez que receber um link estranho, com o nome de um app que você nunca ouviu falar, e a promessa de ver vídeos personalizados mais humanos, mais reais, pense duas vezes.
Porque se você abrir, pode ser que o primeiro vídeo nem pareça tão assustador, mas quando você piscar, quando o próximo vídeo começar sozinho, quando a música estranha voltar e o rosto pálido aparecer de novo, agora mais nítido, você vai entender, você nunca saiu do Ripple. Você só foi absorvido e agora você é parte do conteúdo.